A paz a todos. Hoje nós vamos continuar a leitura do Evangelho de João 12, do 37 a 50. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu na nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou os seus olhos, endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entendam, e não se volte para mim, nem permite que eu os cure. A palavra de Isaías referia-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram as provações das pessoas, mas não a aprovação de Deus. Jesus diz em alta voz às multidões: Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim com a luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedeçam, pois vim para salvar o mundo e não para ajudá-lo. Mas todos que rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida. Por isso digo tudo que o Pai me mandou dizer. Amém. É só para a gente se situar aqui. Ele tinha predito a morte dele, né? A gente leu semana passada. E esse texto é o último texto que ele vai falar publicamente. Depois desse texto, ele já vai falar em conjunto com os apóstolos, né? Ele vai fazer aquele tratamento, assim, no pequeno grupo, e depois já vai ser preso e seguir a história, né? Então, é muito importante saber que esse foi o último texto público de Jesus, registrado por João, né? Então, tem algum significado importante aí, essa questão do crer, né? Nesse momento. E aí, o que vocês me dizem? Não me dizem nada? Eu fiquei pensando com as meninas aqui antes, que a gente poderia ler esse versículo 38, ele é o primeiro versículo do capítulo 53 de Isaías. Vocês topam ler o capítulo 53 de Isaías? Para a gente lembrar o que ele diz? Uhum. Topam? Amém. Então vamos lá. Quem é que pode ler o 53 de Isaías? Quem está com a Bíblia aí? Eu leio. Ah. Eu tô com ela. Você lê, Heloísa? Leio. Ah, então pode ler. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele.
Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada ao meio no caminho. De sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente, por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. É interessante que João escreve esse texto, depois que passou, né, que Jesus, depois que tudo já tinha passado, né, o Evangelho é escrito depois da morte e da ressurreição de Cristo. E só que aí ele, assim, a corrente de validação de fechar aquela história de Jesus e mostrar quem é esse Jesus, está registrada há 400 anos antes de Jesus. Né? Então, João escreveu isso depois, que as coisas, o Evangelho depois, mas Isaías escreveu esse 53 400 anos antes, né? Então, quer dizer, quando João coloca aqui esse primeiro versículo, sabendo que as pessoas conheciam o profeta Isaías, né? O profeta Isaías era um texto recorrente e respeitado, ele faz o link da promessa, né? E como aquela promessa feita por Isaías descreve perfeitamente o que aconteceu com Jesus, né? Então, assim, quando a gente percebe a intenção de João ao colocar esse versículo, o que ele está dizendo é que ele leu, olha, eu me sinto até, assim, é tão emocionante pensar que hoje, no século XXI, a gente está lendo o texto de Isaías e que João, no primeiro século, leu o mesmo texto. É emocionante, né? Porque ele era testemunha ocular daquela história, ele testemunhou toda aquela história e ele está fazendo o link. Olha, aquele texto de Isaías é o que ele está dizendo aqui, é o que aconteceu com ele, né? É de uma beleza essa... E hoje a gente tem internet, a gente tem Google, a gente pode relacionar e pesquisar textos, mas eles não tinham isso. Então, como é que Deus falou vividamente com João para que ele se reportasse aquele texto, para que hoje a gente lendo o evangelho dele 2000 anos depois dele, a gente lembre que ele leu algo de 400 anos antes,
né? Eu acho que isso é a prova de que a história de Deus ela está escrita num livro com começo, meio e fim, né? E que só está o roteiro da vida tá escrito, né? Não sei se vocês entenderam o que eu disse, porque às vezes eu viajo na maionese, né? Interessante que esse resultado da natural de tanta rejeição foi que os líderes e aqueles que estavam ali, eles perderam a capacidade de crer, né? Eles amaram muito mais a sua posição política e social, né? Do que permitir que as pessoas entendessem que eles criam nesse profeta, né? Então, para eles era assim, eu vejo hoje, né? Porque muitas pessoas não creem em Jesus, né? Muitas pessoas acham que é uma questão de pobre. Não sei se sabe que é pobre que crê, é pobre que vai atrás, sabe? Você não vê intelectual falando sobre isso, você não vê político vendo isso, você vê o contrário. Mas a gente tem muitas pessoas que se acabam se unindo a essas pessoas porque essa questão da crença em Cristo, na atualidade, como foi aqui, ela permanece ainda, né? Não mudou nada, continua a mesma coisa. Aí, como você falou, 2000 anos atrás, 2000 anos agora, né? Nós continuamos com a mesma postura. A gente está lendo a profecia, né? O pessoal sabe, ouviu falar de Jesus, mas continua ainda com essa questão de não crer na palavra, né? Isso, então, a incredulidade se tornou notório hoje, né? Não sei porque tanta coisa que acontece que a gente vê, né? Tantas pessoas que professam, teoricamente, o nome de Jesus e acaba pisando na bola, né? Isso aumenta cada vez mais a incredulidade. Mas é muito interessante saber que as pessoas hoje também perderam essa capacidade de crer, né, nas profecias que foram faladas há tantos anos atrás e que se cumpriu. Né? Tem dois grupos aí, vocês perceberam? Tem um grupo que não crê mesmo, que é o grupo que Deus fechou o coração, os olhos, perdão, e os ouvidos, né? Endureceu o coração para que os propósitos do Senhor fossem cumpridos. Então, é uma liderança que não crê mesmo. E tem um grupo que crê, só que ele se embaraça com as coisas do dia, né? Com a glória ofertada pelo mundo. Então, ele se embaraça com essa glória e aí ele fica com o pé em cada barco, vamos dizer assim, né? Ele prefere não declarar a sua fé, né? Então, são dois grupos diferentes aí, tem essa questão. E sobre o que a Edna falou, não pobre de dinheiro, mas só pode se achegar a Cristo o pobre de espírito, aquele que sabe que vai morrer, aquele que sabe que não é Deus, aquele que sabe que ele é finito. Aquele que não crê nisso, aquele que se acha superpotente, super inteligente, super capacitado, ele não consegue crer, porque ele não precisa, né? Agora, aquele que enxerga a sua própria pobreza, aí ele se achega ao Senhor. Isso não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver com dinheiro. A gente vê, não tem nada a ver com a sua intelectualidade também. Talvez a gente ache que os intelectuais sejam descrentes, porque são os intelectuais descrentes que têm mídia, que têm espaço midiático. Mas existem muitos intelectuais, pessoas bastante estudadas, que se achegam a Deus porque reconhecem em si a sua pobreza, a sua miséria, né? Então, realmente, e tem muito rico de dinheiro que também reconhece a sua miséria, né? Mas, voltando só um pouquinho ao texto de Isaías, como ele vai descrevendo, né? Eu até esse versículo, quando eu era mais nova,
que fala que olhando para ele, eu tô falando na versão antiga, porque é como eu decorei, tá, gente? Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, né? Essa tradução, ou mesmo como está aqui, né, nós desviamos o olhar, porque não tinha. Jesus não tinha, não é, eu achava quando era adolescente que Jesus não era bonito, a gente até brincava com os rapazes e falava esse versículo para os rapazes feios, não sei se vocês falavam isso. A gente falava, olhando para ele, nenhuma beleza víamos, né, para que o desejássemos. Mas não tem a ver com a beleza física, tem a ver com o estilo de poder. Quando se olhava para Jesus, não existia nele nenhum atrativo de poder que pudesse ser humano, né? Que pudesse ser designado como poder atrativo, como poder, olha, peraí, esse daí vai me dar algum benefício, né? Porque ele não queria esse poder humano, porque ele não precisava desse poder, né? Então, eles olhavam e falavam, peraí, por isso que ele era rejeitado por alguns, né? E hoje em dia, estão querendo transformar a imagem de Jesus num homem que dá poder aqui na Terra, né? E contrário ao que Jesus dizia e contrário ao que ele fazia. Então, aquele que está com Jesus tem a vida financeira, que é a teologia da prosperidade, aquele que está com Jesus tem uma vida próspera em todos os aspectos, né? E não é essa mensagem de Jesus, não foi. A vida de Jesus demonstrava naquela época, e se a gente lê o Evangelho em si, muitas pessoas desistem do Evangelho por causa disso, porque não é uma vida, não é uma pregação de um poder humano. E quando se prega que a vida de Jesus é uma vida para poder aqui nessa terra, não é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho furado, né? Então, crer é importante, mas crer em Jesus, no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, quando a gente olha, ele não tem nenhum atrativo humano, porque ele não cura o homem do seu ego humano. Ele leva aliás, vou reformular, ele cura a gente do nosso ego humano se a gente seguir o Evangelho dele. Então, ele não é para reforçar o nosso ego. Ah, não, a minha família vai bem, tudo vai bem, a minha vida financeira vai bem, a minha vida profissional vai bem, a minha vida espiritual está bem, eu estou muito tranquila, está tudo muito bem. Esse evangelho não é o de Cristo. O evangelho de Cristo é o de homem de dores, que sabe o que é padecer, é o que ele depois, mais para frente, vai dizer, é um mundo que persegue, é um mundo que diz, olha, eu achei interessante Isaías falando que quando ele sofreu isso, o mundo disse é porque ele é culpado, né? Ele está errado, ele sofreu isso porque é pena de Deus, né? E só que esse evangelho, ele morreu sem descendentes. Ah, morreu sem descendentes, quer dizer, para o judeu não ter descendente, ou seja, não vai continuar, né? Mas foi por essa morte, por essa humilhação, que ele conseguiu muitos descendentes, ou seja, nós, né? Ele conseguiu muitos filhos que falam e testemunham da vida dele, porque ele cumpriu o plano de Deus que fez prosperar a vida dele, né? No versículo, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos, final do versículo 10 de Isaías 53, né? Então, assim, a gente, acho que a gente hoje em dia se faz como aqueles homens, né? A gente prefere a honra desse mundo, a gente prefere a glória desse mundo, ser aprovado nesse mundo, muitas vezes, do que ser aprovado por Deus. Será que eu quero pagar o preço de ser aprovado por Deus? Edith, falando aqui agora do Nossa, é Evangelho verdade. de João, né, no versículo 42, está ouvindo?
Oi, posso falar? Pode continuar, Rose. Está meio cortando, mas a gente espera um pouquinho, ele estabiliza o sinal. Ah, tá bom. Então, voltando aqui no Evangelho de João, no versículo 42, né, o capítulo que a gente leu, fala aqui, em relação ao crer. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso é uma coisa muito clara até hoje, né? Muitas vezes a gente se prende a algo tão desnecessário, né? Enquanto o seguir ao Senhor Jesus não é complicado, é fácil, é reconhecer o sacrifício, é reconhecer o propósito ao qual ele veio a este mundo. Né? Deus, com o nosso Pai, quando ele olhou lá de cima e que não viu nenhum justo, a saída que ele encontrou foi enviar o seu filho Jesus para que viesse a todos, porém nem todos o quiseram. E há sempre essa preocupação, né? Infelizmente, até hoje, não, mas a minha família não vai aceitar, o meu filho, o meu marido, há sempre uma preocupação. Eu assistindo The Chosen, eu lembro de uma parte de Nicodemos, né? Depois que ele teve aquela conversa com Jesus, aquela dúvida que ele tinha, né, como nascer de novo, nasceu no coração dele uma necessidade de estar com Jesus. Mas ele tinha uma preocupação tão grande com a esposa, com o ministério dele, que eu lembro que teve uma hora ali que onde ele ia partir com os discípulos, Nicodemos foi até ali e levou até algo para ajudar ali na obra, né, nas viagens dele, mas tinha aquela necessidade, né? E a gente vendo hoje não é muito diferente. É como a comparação do rico quando vai lá e quer seguir Jesus, mas o dinheiro o prende. E aí existe uma preferência, né? Então, assim, como Deus mesmo fala, não dá para adorar a dois deuses, né? Nesse sentido aí do rico. Então, são tantas coisas, né? Deus nos dá livre-arbítrio e a escolha é nossa, e a gente está sempre escolhendo errado, né? Como aqui fala nesse texto muito bem explicado, né? A preocupação desses que queriam seguir, mas ele confessava, por causa dos fariseus, eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Então, as pessoas sempre vêm com um argumento justificando, como se a melhor escolha não fosse seguir Jesus, porque só ele tem, né, o que nos dá, o que nos oferecer, o que nos ensinar. E, enfim, o principal que é a salvação, né? Ele é o caminho, é a verdade. É através dele que nós vamos chegar ao céu, né? Nesse propósito que a gente vem para Jesus com o propósito de morar no céu. E a gente sabe que é só através dele, né? E perdemos tempo, né? Muitas vezes seguindo outras escolhas, outras coisas que é oferecido por medo, por apego, e isso só nos atrapalha, né? É bem interessante. Eu não sei se eu fui clara. Desculpa se Não, foi sim, foi sim. Foi muito, né? muito boa a sua reflexão. Interessante que Jesus, gente, ele vai falar, logo em seguida do texto que a Rose falou, ele vai falar que ele veio para ser luz. Ele está jogando, quando a gente lê o Evangelho de Jesus, ele sempre joga a luz sobre a nossa vida. E quando joga a luz, é interessante que a luz ela traz a visão, os defeitos, ela traz as belezas também, ela traz uma perspectiva real, né, da onde você está caminhando, né? E logo em seguida ele fala, mas eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para julgar o mundo. É no dia do julgamento que o próprio mundo, a própria verdade vai julgar o mundo. Então, às vezes a gente fala, por exemplo, a Rosa citou Nicodemos, e é um excelente exemplo, porque Nicodemos, realmente, ele foi um desses que não queria falar de Jesus publicamente, para não perder o posto dele, né? Ele foi a ver Jesus à noite, vocês lembram disso, né? Que a gente já falou. Mas o interessante é que Nicodemos foi usado na história posterior. Depois, quando começa a perseguição aos judeus, aos primeiros cristãos, né, já,
Nicodemos é um instrumento que Deus usa dentro do Sinédrio para que os cristãos, para que o evangelho continuasse, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado para não julgar, né? Porque o nosso Senhor não veio para esse julgamento. Ele poderia ter dito para Nicodemos: olha, Nicodemos, você quer falar comigo, vem de dia, né? Declara a sua fé, né? Mas ele não pediu isso. Ele seguiu com Nicodemos como Nicodemos podia, e Nicodemos foi usado dentro do reino, né? Então, assim, às vezes a gente se coloca, mas o Senhor cegou os olhos dele, então a culpa não é deles, a culpa é de Deus, que cegou os olhos dele. Parece que a gente transfere essa responsabilidade, né? A pessoa não teve como crer, porque o Senhor fechou os olhos dela, né? Não, o Senhor fecha os olhos, fecha os ouvidos, para que se cumpram os propósitos dele. Mas assim que o propósito dele é cumprido, aí os ouvidos voltam a ser abertos, os olhos voltam a ser abertos, né? Existe, como a Rose muito bem disse, existem as nossas escolhas individuais, né? Então, assim, o Senhor, essa questão do julgamento é uma questão importante, porque eu acho que a gente vira e mexe, a gente volta nisso, a gente valida determinadas atitudes e reprova outras. A gente tem que lembrar que a história não está sendo escrita por nós. A história já foi escrita por Deus. E cada um de nós tem essa história escrita, né? Nicodemos, nesse momento, parecia ser um dos rejeitados, mas em outro momento Nicodemos foi bênção, né? Então, assim, é bom pensar que tipo de glória é interessante a gente estar estudando no discipulado, é exatamente isso, que nós somos criados para louvor e glória de Deus. E o que significa isso? Né? O que significa essa nossa glória perdida? No discipulado, eu aprendi esses dias agora, que eu achei super interessante, que a nossa busca por validação, por aprovação, é uma busca por glória, né? E às vezes a gente, quando fala da louvor e glória de Deus, a gente imagina que é só a glória dele, que não tem a ver comigo, que eu não sou aprovada, que eu não preciso de glória. E não é verdade. O homem nasceu para ser um reflexo da glória de Deus. Então, quando eu preciso colocar outras coisas que me deem glória no lugar de Deus, eu sou um idólatra. Mas quando eu recebo a glória de Deus em mim, a validação de Deus, a aprovação de Deus, então eu sou um servo fiel, né? Então a gente busca por glória, todo mundo busca por glória. Só que a glória humana, ela é sempre passageira, né? Se você tem tudo que você quer, você perde a graça aquilo. Se você quer comer a comida que você mais gosta do mundo, se você comer ela todo dia, na segunda semana você já não gosta mais. Se você quer ter, sei lá, 20 milhões de seguidores na rede social e você alcança os 20 milhões, no dia seguinte você já quer ter 30. Né? E você fala assim, não, se eu tivesse 1 milhão na conta, eu estaria sossegado. No dia que você tiver 1 milhão na conta, você fala, mas se eu fiz 1, eu quero fazer 2. Eu posso fazer 2. Né? Essa glória humana, ela sempre te cobra mais. Eu quero ser a mulher mais bonita do mundo. Aí eu faço, vou ficando velha, vou ficando com medo, vou botando botox, vou fazendo, de repente eu estou deformada achando que eu estou bonita. Né? Por quê? Porque essa glória humana, ela leva para a morte. Ela fala da morte. A miséria que a gente se encontra é sempre que a gente é finito, que a gente tem os dias contados. E quando Deus, a glória de Deus, ela reverte isso. Quando a gente olha em Deus, a gente recebe vida eterna. Né? É interessante que a gente deixa de ser mortal e passa a ser em Cristo
imortal, porque a gente é aceito como filho de Deus, a gente é tratado como filho de Deus, né? Criado para a eternidade, né? Então, assim, é interessante a gente não julgar também, porque Jesus não veio para fazer isso, né? Nem os personagens bíblicos e nem as pessoas do nosso lado, né? Porque às vezes a pessoa vai crer, só que ela vai crer no tempo certo, ela vai crer no momento da revelação de Deus nela, né? O nosso papel qual é, então? É o mesmo de João e é o mesmo de Jesus, é continuar testemunhando como faz diferença na nossa vida, jogando luz. Quando a pessoa fala, não, eu estou bem, agora eu realizei, a gente joga a luz. Fala, e no dia seguinte? O que vai ser? Ganhei o Oscar, um ator ganhou o Oscar, né? Tá lá, imagina a noite de premiação do Oscar e ele é revelado que ele foi o melhor. Mas e no dia seguinte? Né? Ganhei o Campeonato Sul, eu acho interessantíssimo isso para time de futebol, né? Porque os caras se matam porque precisam ganhar o campeonato. Tudo bem, mas no dia seguinte tem outro jogo, né? Então, essa glória passageira, quando você joga a luz sobre ela, ela revela a eternidade, né? Entenderam isso aí? Ó? Vocês estão tão quietinhos, só a Rosa que falou hoje, gente. Vamos lá. E a Edna, né? Bom dia, meninas. Agora a luta é como a gente deixa de adorar tanto o passageiro, né? Como é que a gente começa a viver esse evangelho, né? Eu, às vezes, fico pensando que a gente era para ser o povo mais feliz da terra, né? Tem uma música que diz, né? E muitas vezes nós vemos uma vida tão triste, né? Não testemunhamos dessa graça, desse encontro, porque nosso coração ainda continua preso no que é passageiro, nessa glória. Eu quero ter o melhor emprego, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor filhos. Como é que a gente, né, essa busca, né, de viver o melhor, né? A gente está muito preso. E muitas vezes o melhor que nós imaginamos não é aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus tem para nós, né? Então, acho que a nossa luta, mais do que crer, é aceitar esse plano, né? Eu acho que a dificuldade nossa é aceitar esse plano de Deus, é aceitar o querer, o seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade é a glória, é esse reconhecimento, é esses números, né? E essa busca incessante, que nem você falou, Edith. Todo dia a gente acorda muitas vezes insatisfeito, né? Todo dia a gente tem que lutar contra a nossa carne e falar, Senhor, eu quero agradecer por tudo que eu tenho vivido. E muitas vezes isso a gente tem que, às vezes o coração não se move, tem que mover os lábios para que o coração possa começar a se mover. Eu fico vendo que a gente, né, falando por mim, a gente vive uma vida muito insatisfeita, né? Nós não conseguimos. A gente crê, eu creio, mas no dia seguinte parece que eu não consigo crer novamente. É por isso Eu vi o mar se abrindo, mas passei para o outro lado, eu já estou esquecendo esse. É por isso que o Senhor nos convida sempre hoje, né? A gente tem visto isso reiteradamente também, né? O convite é sempre para hoje, né? A Císera fala uma coisa interessante, a Císera fala assim, é só não tirar os olhos de Jesus, né? É claro que de repente o olho da gente vira para as coisas terrenas, mas aí o importante é que a gente está sobre uma onda, né? Quando a gente tira o olho de Jesus, a gente afunda e logo a gente volta e volta a olhar para ele, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, quando vocês passarem por sofrimento e por lutas, por prova, creia que isso é uma coisa do amor de Deus, né? Porque é no amor que o Senhor permite que a gente passe por aquela insegurança para que a gente volte os olhos para Ele. Quantas vezes, vamos ser honestas, quantas vezes a nossa vida dá uma tranquilizada naquilo que a gente é mais frágil, né? Dá uma estabilizada e a gente tira os olhos de Jesus e fala, pode cuidar de outro, Senhor, que eu estou bem aqui.
eu estou tranquila. Aí o Senhor fala, então tá tranquilo? Então fica por sua conta para ver. Aí eu vou, Senhor, Deus, me socorre, né? Então, assim, é interessante e é uma luta mesmo, Adriana, diária, não tem como não ser, né? Porque hoje eu vou fazer as minhas escolhas de hoje, né? A gente quer uma vida pronta, mas uma vida pronta é uma vida que já morri, né? Então, quando eu morrer, a minha vida vai estar pronta, mas até que eu morra, eu tenho que viver os meus dias, dia a dia, né? E isso, às vezes, a gente olha para isso com tranquilidade, às vezes a gente olha com desesperança também. A gente tem muitos dias que eu vou confessar para vocês, tem muitos dias que eu olho com desesperança. E aí eu tenho que fazer o quê? Voltar os meus olhos para Jesus de novo. E aí no dia seguinte eu falo, puxa, mas eu estou desesperançada de novo. E ele fala, tudo bem. Então vamos para a porção de hoje, né? Vamos para a porção de hoje. Eu não vou ganhar uma super fé para viver todos os meus dias inabaláveis. Eu vou ganhando a boa porção da mão do Senhor. É o maná do deserto, né? É a porção para hoje. Porque às vezes quando eu ganho muito para acumular para os dias, ele apodrece, né? Eu pego maná demais para eu não passar fome, ele apodrece. A gente quer catar o maná tudo de um dia só, né? Fala, não, eu já tô. Acho que a gente viveu muito isso na pandemia, né? Quando começou todo aquele caos, fecha tudo, ninguém vai sair, que a gente ficou desesperado, todo mundo corre para o mercado, quer catar. A gente nem sabia se ia viver no, né? Se ia passar, mas aquela sede de falar. E é bem isso mesmo, a gente quer o maná para a vida inteira. Eu quero olhar na minha despensa, eu quero olhar e ver lá que está tudo ok, né? A gente tem muito isso de não, que nem você falou, não fitar os nossos olhos no hoje. O amanhã, a palavra de Deus, ela vem nos esclarecendo todo o tempo. O amanhã não nos pertence, né? O que nos pertence é o hoje. E a gente não consegue olhar hoje, está preocupado com amanhã, né? Então, acho que nem você falou, todo dia a gente acorda para fazer essa escolha de crer, testemunhar, né? O que a gente crê e declarar a nossa fé, né? Que eu acho que muitas vezes o que nos falta é essa declaração de fé, né? Mas a gente junta e começa a murmurar. Mas sabe que quando a gente... vamos defender um pouco nós, né? Só para não esquecer do que... Eu tenho um amigo que ele brinca na oração do Pai Nosso e ele fala assim, o pão nosso de cada dia, né? De cada dia nos dá todos hoje. De todos os dias hoje, né? Ele brinca. Porque é o nosso desejo, às vezes, né? Mas em nossa defesa, quando a gente acorda desesperançado, e a gente lê a palavra, e a gente ora, e o nosso coração se renova, esse é, acho que o segredo do nosso contentamento. Não é nós estarmos desanimados, porque nós desanimados não permanecemos no desânimo, né? A gente eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, né? Quer dizer, eu não estou preocupada nem com o passado, nem com o futuro, eu estou bem. Parece que eu não desejo continuar. Nossa, me atrapalhei, voltando tudo. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade do futuro, eu não desejo mais viver. Eu acho que enquanto a gente, naquele dia, escolhe continuar vivendo, mesmo diante das dificuldades, isso é uma prova de fé, né? Quando a gente fala assim, mas como você suportou tudo isso? Né? Você passa por uma circunstância difícil, e as pessoas às vezes olham e falam, mas como você suportou tudo isso? Eu suportei porque eu tinha fé, eu acordei no dia seguinte e falei, não, eu resolvo continuar vivendo. Eu vou tocar, eu vou seguir em frente, né? Eu acho que isso de alguma forma é o crer em Cristo, é você continuar, né? Mas por que você continua? Se nada, como o livro
do Viktor Frankl, né? Que é aquele autor que é judeu e que passou pela Segunda Guerra, né? Como é que você suportou viver? O que que fez? O livro chama Em Busca de Sentido, né? O que que fez você continuar vivendo, passando por essa crise, né? Então, é o sentido da vida. E a gente, quando olha, sabendo que que o nosso destino é uma vida diferente, é uma vida eterna, então a gente suporta. A breve, o apóstolo Paulo também disse isso, né? Que suporta a breve provação de hoje não é comparável com a glória eterna que eu vou receber. Então, tudo bem passar pela breve provação de hoje, né? Agora, quando eu tiro os olhos dessa vida eterna, eu me desanimo e eu tenho vontade de morrer, né? Quantas vezes a gente fala, meu Deus, agora acabou, não faz mais sentido. O que faz sentido eu continuar vivendo? Para que eu sirvo? Né? Para que eu sirvo? Não, Deus fala, não, não é pelo que você serve, mas é por aquilo que você é, por quem você é. Esse é o seu testemunho, né? Não é de servir. O serviço é uma consequência, mas é pelo que você é, né? O meu pai está com 94 anos. Esses dias ele falou isso. Ele falou, eu não sei por que Deus não me leva louco, porque eu já passei por tantas coisas tão difíceis, né? E, eu não sei por que eu ainda estou aqui, eu ainda brinquei com ele, falei, é porque o senhor não está pronto, o senhor é difícil de preparar, é que nem carne de galinha de Angola, tem que cozinhar, 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 até ficar pronto demora, né? Eu falei, o senhor não está pronto ainda, o senhor ainda tem coisa para quebrar aí, ele deu risada, né? Eu falei, quando o senhor tiver bom, o senhor já perfeito, aí o senhor pode ser levado, né? Então tem esse desânimo, mas a gente permanece. A gente continua confiando. Edith, acho que é por isso que é importante essa busca diária, né? Esse pão diário. É o hoje. Eu acho que muitas vezes esse sentimento de querer desistir, ele nos invade porque a gente quer para o hoje, para amanhã e para eternamente, entendeu? Então, eu acho que quando a gente volta para as escrituras, o crer, o que que eu preciso crer hoje? É, O que eu preciso, qual é a minha porção para hoje? Porque quando nós olhamos querendo para o amanhã, para o eternamente, a gente acaba desanimando. Quando você vê, às vezes eu encontro algumas pessoas que estão desanimadas na fé, ela nunca está no hoje, ela está sempre no amanhã, no ano que veio, o que vai fazer. Eu acho que essa nossa busca diária, né? Eu acho que é o diário que nos fortalece, né? Qual é a minha porção para hoje? Eu tenho aprendido isso, eu já me preocupei muito com amanhã, com depois da manhã, com o mês que vem. Mas o Senhor no que você tem falado, me trazido assim para hoje. O que é o pão de hoje? E moldado meu coração, que é essa questão do controle, né? Porque o amanhã a gente quer ter o controle. A gente não tem nem o agora. Mas aquilo que você fala, quando Deus tem áreas que Ele trabalha mais na nossa vida. E essa porção para hoje é o crer hoje, é meu milagre de hoje. E amanhã o Senhor vai providenciar novos milagres, né? é. Eu tô lendo um livro de Timothy Keller sobre oração, e eu acho que assim, tá dentro do que a gente está falando, porque ele fala assim, orar, ele fala sobre oração, mas acho que está dentro do tema que a gente está falando. Orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de Deus, que Deus cuida de nossa vida, de que as coisas ruins serão para o bem, e que as boas não podem ser tiradas, e de que as melhores ainda estão por vir, né? Ele fala de oração, né? E vocês falando nisso, a gente pode até falar sobre, né? Cristo é o caminho, né? De experimentar a confiança, né? Que Deus, a gente pode até trocar isso e colocar Cristo, Uhum. porque é isso que a gente tem que entender, né? Experimentar a poderosa, confiar na poderosa mão de Deus que está guiando nossas vidas, que o que nós passamos, o que nós sofremos, é para o nosso bem. E a gente não Uhum. consegue enxergar isso, né? Porque a gente é que nem o
lendo Jeremias, né? Eles não conseguiam ver o mal que eles estavam passando, não era a mão de Deus, mas era fruto da própria desobediência dele. E às vezes a gente passa por dificuldade, não entende que essa é o fruto de nosso próprio querer, né? E não conseguimos ver além, né? Que as coisas boas, né? Está por vir. O que nós temos de bom nunca vai ser tirado. E o que nós temos de bom é Jesus Cristo em nossa vida, né? E que as coisas melhores estão por vir, mas a gente não consegue enxergar além do nosso nariz, né? É. Para ver que essas coisas boas estarão chegando. Achei muito legal essa frase. Sabe que uma coisa que eu aprendi com oração foi, acho que a primeira coisa que eu aprendi em oração é que a oração é um espaço em que você já vive a vida eterna. Na oração, a oração ela tira você dessa contagem maluca. Se vocês quiserem fazer aquele curso de oração lá, ou ouvir, né, aquele curso de oração da igreja, tem os links, eu passei até para a Edna, né? Acho que passou para mais Eu alguém. assisti. É, Eu, eu eu, vou pôr os links participei. lá que eles gravaram bonitinho, na igreja eles gravam bonitinho, né? Mas a primeira aula, né, o primeiro módulo que eu fiz lá foi a primeira coisa que eu aprendi. A oração, ela tira, por isso que orar pela manhã é fundamental, porque ela tira você do tempo cronológico e lança você no tempo eterno. Lança assim como, né? O que é isso? A perspectiva. É você tirar a perspectiva do que é cronológico e você entra num outro tempo. E Deus trabalhou comigo umas coisas muito interessantes durante o meu tempo de oração sobre a questão da diferença entre o tempo eterno e o tempo cronológico. Deus não habita o tempo cronológico, mas ele interfere no tempo cronológico porque ele é Deus. Mas ele habita na eternidade. Então, para a gente conhecer a Deus, para a gente entender quem é Ele, a gente precisa ir nesse espaço da eternidade. Né? Eu até faço uma pergunta: a vida eterna vai começar quando? Ué, se ela é eterna, eterno não tem começo nem fim. Eterno é eterno. Então, a vida eterna, ela já começou. Mas como eu acesso à vida eterna? A chave para acessar a vida eterna é a oração. Né? Essa é a chave, ela tocar o lugar, ir ao lugar onde Deus está, né? Então, mas Deus está em todo lugar, Ele está em todo lugar, mas eu não estou em todo lugar, então eu preciso me dirigir a Ele, né? Eu coloco lá no grupo o link do Vale a Pena, a oração, a Edna falou, a oração, gente, ela é a chave de tudo. A oração, ela não é fácil, não é fácil, mas é uma honra. Às vezes eu falo isso, as pessoas não me entendem, mas quando às vezes uma pessoa fala assim, você pode orar por mim? Para mim é uma honra poder entrar na presença do Senhor em favor do meu irmão que não está naquele momento conseguindo entrar. É isso que eu estou fazendo. Tem hora que eu falo, as minhas intercessoras mais próximas são a Císara e a Heloísa, né? Tem hora que eu mando para elas assim, meninas, orem por mim, porque eu vou ter que passar por uma reunião difícil, já aconteceu, por uma conversa que não vai ser fácil, né? Então, assim, eu imagino, para mim é uma honra saber que elas oram, porque eu sei que elas vão orar, e segundo, para elas, e quando elas pedem para mim também, para mim é uma honra poder entrar na presença de Deus, para não olhar só para o meu umbigo, mas entrar na presença de Deus e clamar por aquele meu irmão. Eu trago para ele, né, a presença, né? Eu coloco, Cícera. A Cícera está pedindo para colocar, eu sei qual que eu tenho ele aqui, eu coloco, do Timothy Keller. É um livro que tem uma capa azul escrito oração, só isso. Mas eu coloco. Bom, enfim, nós já estamos super megas atrasadas. Vamos orar para encerrar. Quem gostaria de orar para encerrar hoje? A Mara ficou quietinha, pode ser você, Mara? Pode. Então pode ir lá. Querido Deus, muito obrigada por esse momento aqui, Senhor, pelo tempo em que estudamos a Tua palavra,
Ouvimos, ó Senhor, a experiência das nossas irmãs. Pai, tanta coisa que falou ao nosso coração. Em O nome Senhor de Jesus. renove, ó Deus, renove a nossa fé. Pai, porque é isso. É todos os dias. Todos os dias. Termos de novo a disposição de estar na tua presença, com o coração, ó Pai, aberto, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor renove a nossa esperança, para que o Senhor tire o nosso olhar de coisas que não são importantes, ó Deus, de coisas que tantas vezes não te agradam, ó Pai. Que o Senhor possa realmente fazer isso todos os dias, Senhor, é o que nós te pedimos. Que a gente olhe para Jesus. Oh, Jesus, obrigada, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz por nós todos os dias. Que seja assim nas nossas vidas, que a oração, ó Pai, seja um instrumento que a gente se aposse para estar realmente entrando aonde o Senhor está, para estar na tua presença, Senhor, que a gente use isso como uma ferramenta, Pai, a toda hora, a todo momento, para que a gente não se sinta sozinho, para que a gente não fique aí tentando fazer as coisas por nós mesmos. Transforma, Senhor, nosso pensamento para esse dia, para amanhã, para depois, ó Pai, transforma aquilo que nós trazemos dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.